Vamos entrar na palavra de Deus, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Domingo passado, quando eu saí do culto, Deus já me deu esta mensagem para pregar hoje. Cheguei em casa, o Espírito Santo já estava me falando, e como a gente sempre está lendo muita coisa, às vezes vem desejo pregar um outro determinado assunto, são tantas coisas que a gente deseja falar, mas o Espírito Santo me tocou a respeito dessa palavra, e eu não vou fugir daquilo que Deus me deu. Essa é a mensagem para essa manhã, para esse dia. Diz assim, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Portanto, também nós, diga também nós, mais uma vez, também nós, diga eu, é isso mesmo, eu e você, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Verso 2 diz, tendo os olhos fitos. A Bíblia, na versão atualizada, diz, os olhos firmados, firmemente, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, mais uma vez, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por esta manhã e obrigado pela boa obra que o Senhor tem feito em toda a terra. O Senhor governa, sim. O Senhor domina sobre os povos. Tu és o Senhor de toda a terra. Todas as coisas, ainda aquelas que nem entendemos, Senhor, elas cooperam para o bem de quem te ama. E nós bendizemos o teu nome. Nós exaltamos o teu nome nesta manhã. Obrigado por cada canção que foi levantada na tua presença nesse lugar, porque aqui viemos para adorar-te, viemos para exaltar-te, viemos para engrandecer o teu nome. O teu nome é o nome sobre todo nome. Jesus, nessa manhã, vem ministrar o nosso coração. Não permita que ouçamos apenas com os ouvidos naturais, mas que essa palavra penetre no mais profundo do nosso ser, no nosso homem interior, e que sejamos de verdade alimentados, fortalecidos, encorajados, revigorados por Ti, em nome de Jesus. Te dou louvores, ó Deus. Te dou louvores nesse dia, porque o Senhor é bom, e é fato que a sua misericórdia tem estado sobre nós. Obrigado, porque eu sei que o nosso Redentor vive, e por certo, o Senhor vai se levantar ainda nessa nação, e nós veremos o Brasil colocado como objeto de louvor para as nações, e para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Essa palavra é uma mensagem que toca muito o meu coração, porque ela tem tudo a ver com o capítulo 11. No capítulo 11 de Hebreus, nós vemos uma lista, a qual nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. E começa falando a respeito dos homens de Deus que pela fé venceram reinos, que pela fé venceram exércitos, que pela fé apagaram a força do fogo. Você pode imaginar isso? Isso está fazendo menção da experiência vivida por Sadraque, Mesaque e Abednego.
que foram lançados numa fornalha de fogo ardente pelo rei Nabucodonosor, porque eles se recusaram a se curvar e a adorar a imagem que o rei havia feito. Disseram: não vamos nos curvar, nós adoramos só Deus, nós adoramos só o Deus de Israel. Pode fazer o que você quiser, venha o que vier, pode vir a ameaça que for, não adoraremos a tua imagem, a tua estátua. Nós só adoramos a Deus. Mas eu quero ver se o seu Deus é Deus, disse Nabucodonosor, se ele pode livrar vocês. Vamos ver se ele é todo poderoso então, porque eu mandei colocar 7 vezes mais as chamas, o fogo foi aquecido, aumentou-se a quantidade do fogo 7 vezes mais. Colocaram mais lenha na fogueira, em outras palavras. Sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram? Olha, não tem problema. Inclusive, o senhor fique sabendo de uma coisa: se o nosso Deus, que é o único Deus, quiser nos livrar, amém. Glória a Deus. Mas se ele não quiser nos livrar, ó rei, fique sabendo que nós vamos continuar amando esse Deus. Nós vamos continuar servindo esse Deus. Nós vamos virar um churrasquinho lá naquela fogueira, mas não vamos negar o nosso Deus. Você pode imaginar um negócio desse? Isso mexeu com Deus lá em cima. E Jesus desceu para caminhar com eles dentro da fogueira. A força, o poder do fogo foi extinguido ali. A única coisa que foi queimada em Sadraque, Mesaque e Abednego foram as cordas que os amarravam. Não havia nem cheiro de sapecado no corpo deles. O texto de Hebreus vai falar de homens que, por sua fé, fecharam a boca do leão ou dos leões. Está fazendo menção à experiência de Daniel na cova dos leões, leões famintos. Mas não puderam fazer nada com Daniel, por quê? Porque Deus enviou o seu anjo para estar com ele na cova. Homens e mulheres que por causa da sua fé tiveram os seus filhos devolvidos, a ressurreição dos seus mortos. Isso está em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 32. Vai falar que vai nos faltar tempo para falar o testemunho de Sansão, de Jefté, e de vários homens da Bíblia que por sua vida e por sua fé fizeram grandes coisas para Deus. Vai também mencionar a respeito daqueles que por causa da mesma fé, diga a mesma fé, a mesma fé que para uns operou maravilhas e os levou a uma experiência sobrenatural, essa mesma fé não foi para outros com o mesmo resultado. Para alguns outros, por causa da mesma fé no Deus de Israel, tiveram sua cabeça decepada. Para outros, tiveram a sua vida ceifada. Andaram errantes, sem ter o que comer, desprezados pelo mundo. Mas nunca abriram mão da sua fé em Deus. Não negociaram Jesus, não negociaram a sua confiança. Permaneceram inabaláveis. A Bíblia diz que a terra não era digna deles. A terra não era digna deles. Homens verdadeiros servos de Deus. E isso nos envergonha, porque a gente só gosta da primeira fase. A gente gosta muito de ler a história do Abraão, que pela fé ele saiu e Deus honrou, cumpriu a promessa. O Moisés pela fé abriu o Mar Vermelho, o outro lá pela fé destruiu Jericó, Josué. Mas por causa da mesma fé, alguns, mesmo diante da morte, não negaram o seu Senhor. Morreram. E eles nos ensinam tanto os que têm vitória pela fé, porque não tiveram vitória por acaso, tiveram vitória porque creram, tiveram vitória porque confiaram, tiveram vitória porque obedeceram.
E esses outros que morreram tiveram a vitória sim, porque estão na glória. Morreram porque creram, uma fé inabalável. Morreram porque não voltaram atrás, não renunciaram ao seu Deus, não renunciaram à sua fé, não negaram a Cristo. Morreram porque preferiram permanecer em Deus e morrer do que perder a sua presença, negá-lo e perder a sua presença, e perder o céu. Confessaram a Cristo mesmo diante dos algozes, diante da morte. Sabe por quê? Porque eles sabiam que eles tinham um patrimônio superior que os aguardava. Tinha uma esperança que os aguardava. É isso que a Bíblia nos diz. E Hebreus começa dizendo o seguinte, que temos uma grande nuvem de testemunhas que está nos observando. Sabe quem são esses? São os mártires, são esses irmãos que estão lá na glória nos observando. Temos uma tão grande nuvem de testemunhas que está olhando para nós, como vai ser o nosso caminhar, como vai ser a nossa experiência. Nós podemos aprender com eles. O texto diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, de gente que não negou Jesus, que não abriu mão da sua fé, que foi firme, que obedeceu, que creu. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, e também do pecado que nos rodeia, que tão de perto nos rodeia. Livremo-nos dos embaraços, livremo-nos de todo o peso, de tudo aquilo que se tornou como um fardo, e que nos impede de correr, que nos impede de avançar, que nos impede de caminhar. Livremo-nos de tudo isso, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Eu vejo tantas coisas nos roubando nesses dias. Há poucos dias até disse a respeito do tempo devocional, e falei, se algo nos tem roubado, nós precisamos eliminar isso da nossa vida. Não é errado a gente ter um Facebook, não é errado você ter um WhatsApp, não é errado você consultar alguma coisa na internet, mas é errado gastar muito mais tempo com estas coisas do que tempo com Deus. São embaraços, são coisas que têm nos atrapalhado. Tantas coisas têm roubado nossa vida. Tem gente que está preso em tantos pecados, em tantas mágoas, ressentimentos, alguns em imoralidades, e não podem correr, não podem avançar. Olhe para o exemplo dos primeiros mártires, olhe para o exemplo dos primeiros cristãos, olhe para o exemplo dos heróis da fé. O texto diz, olhando firmemente para Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É sobre isso que eu quero falar. Temos que olhar para Jesus. Porque se por um lado Abraão foi um modelo, Jesus é um modelo ainda maior. Se por outro lado Josué foi um modelo, glória a Deus por isso. Mas nós temos tido um modelo ainda maior, que é Cristo. Em outras palavras, eles não tiveram a Cristo para que pudessem olhar para Ele. Nós somos a geração mais privilegiada da história. Nós temos o exemplo de Jesus. A sua vida se tornou um exemplo para nós. O texto diz, olhem para Ele. Olhem firmemente para Jesus. Veja como é que Jesus viveu. Como é que Ele se comportou em relação à sua vida. Nenhuma missão foi tão terrível. Nenhum desafio foi tão grande. No entanto, Jesus foi fiel ao Pai até o fim. Sim ou não? Olhe para Jesus. Olhe firmemente. Em outras palavras, não desvie o seu olhar dele. Olhe para Jesus. Olhe sem se desviar e sem desviar o seu olhar. Deus está dizendo, em outras palavras, não tire os olhos de Jesus. Quem tira os olhos de Jesus, irmãos, se arrebenta. Não tire os olhos de Jesus.
Você entregou a tua vida para Jesus, não tire os olhos dele. Seja firme. Os profetas do passado não puderam olhar para ele. Mas nós podemos. Nós temos duplo exemplo. O exemplo dos nossos irmãos. Os que venceram. E os que venceram, mas humanamente falando, parece que perderam, mas venceram. E nós temos o exemplo de Jesus. Às vezes nós buscamos referências erradas. Queremos olhar para o exemplo de um, do outro. Às vezes alguns dizem assim, não, eu vou fazer isso. Todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Você é um discípulo de Cristo. É um filho de Deus. É alguém que aceitou a Cristo como o Senhor único da sua vida. Devemos olhar para Jesus. Tem um filme muito interessante, foi lançado há um tempo atrás. O que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Devemos fazer as coisas como Jesus as faria. Sabe, muitas pessoas estão agora saindo da igreja, saindo da presença de Deus. Eu não estou falando da nossa igreja, é da nossa e de tantas outras. Porque tiraram os olhos de Jesus. Começaram a olhar para homens. Começaram a olhar para as coisas. Olhe para Jesus, irmão. Se em algum momento as coisas estão difíceis, olhe para Jesus. Sabe o texto está dizendo? Ele suportou a cruz. Eu tenho vontade de chorar quando leio isso. Ele suportou. Sabe por quê? Ele viu lá na frente. Ele olhou além da cruz. Ele pensou, tem uma cruz para eu carregar. Tem uma morte para morrer. Mas tem uma alegria lá na frente. Um gozo que eu vou receber depois que passar pela cruz. Algumas pessoas estão perdendo o céu agora, porque eles perderam a visão do céu. Está olhando o momento. Esqueceram que aqui passa, e passa rápido. Tudo aqui passa rápido. A Bíblia diz que somos como a flor da erva que nasce e logo já não se vê mais, porque já foi. Olhe para Jesus para que a sua esperança não seja roubada. Alguns aqui, alguns anos atrás, aceitaram Jesus e a gente tinha cabelo. Eu tinha menos de 100 quilos. Estou lutando, não consigo voltar fácil mais. Alguns aqui não tinham filhos. Hoje os meninos já estão do tamanho dos pais. Há 14 anos atrás o pastor Douglas era um piazinho aqui na igreja. Agora já é pai. Eu sempre uso o exemplo dele, que eu fico assim, mas ele cresceu. Não parece verdade, mas cresceu. Tem barba e tudo. Eu quase que adotei o pastor Douglas. Isso é brincadeira. Ele é muito querido. O tempo passa. As coisas aqui vão passar rápido. E se nós ficarmos presos a uma alegria de momento, a um prazer momentâneo, nós podemos correr o risco de perder aquilo que vem e que é eterno e que ninguém vai poder nos arrancar. Sabe, teve uma mulher na Bíblia que olhou para trás, Gênesis capítulo 19, e ela se tornou uma referência daqueles que olham para trás, daqueles que parece que deixaram alguma coisa lá no mundo. Gênesis capítulo 19. A Bíblia diz no verso 26, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Você conhece a história. Deus viu o pecado de Sodoma e de Gomorra. Deus enviou seus anjos ali para destruir aquela cidade. Abraão havia intercedido a Deus. Deus, se tiver 10 justos pelo menos, só vai destruir a cidade. Deus disse, não, se houver na cidade pelo menos 10 justos, eu não destruirei a cidade. Mas não tinha 10 justos na cidade. Mas por amor a Abraão, um intercessor,
Deus manda 2 anjos para tirar da cidade aqueles que são dele. Eu quero te dizer que Jesus vai mandar os anjos dele para tirar da terra aqueles que são dele, antes que venha fogo, antes que venha um juízo sobre a terra. E o juízo virá. Assim como Deus mandou aqueles anjos que disseram para Ló: apressa-te. Vamos, Ló. Deus vai mandar fogo, vai destruir a cidade. Pega o que é teu. Tem mais alguém da sua família? Ló disse: eu tenho uns sobrinhos. Deixa eu avisar para eles. Verso 12. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas, que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, não era sobrinho, genros, os quais iam casar-se com suas filhas. E lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos, quanto a cidade será castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas. E quando eu penso assim, Ló hesitando em sair. Irmão, depois de um aviso desse aqui, você ia fazer o quê, hein? Então que eu quero, meu Deus, eu não entendo certas coisas, mas eu depois entendo. Em dados momentos eu não compreendo que loucura é essa do Ló, de ficar hesitando em sair, que Deus está avisando, mandou os anjos, vai destruir tudo, e esse homem está demorando. Mas eu também entendo depois, que a gente é igualzinho Ló. Nesse ponto a gente é igualzinho. E se não é Jesus mandar os anjos daqui e arrancar a gente, pode ser que a gente não queira sair daqui também. Por isso diz a Bíblia que Ele vai mandar os seus anjos para recolher os seus. Eu não sei se você pode fazer algo e adorar a Deus nessa manhã aqui. Graças a Deus por isso. Parece-me que Ló está muito apegado às coisas ainda. Verso 17, assim que os tiraram da cidade, disse um deles a Ló: fuja, por amor à tua vida. Fuja por amor à vida. Não olhe para trás. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, não olhe para trás. E diz o texto: e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. E Ló sai agora com sua família. Mas é interessante que quando eles estão em determinado lugar, a Bíblia diz no verso 23, quando Ló chegou a Zoar, o sol havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover fogo, do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Deixa eu te dizer uma coisa, quem mandou aquele fogo e o enxofre lá foi Deus. Ah não, porque aconteceu que explodiu uma estrela, que não sei o que caiu um negócio que... Não, quem mandou foi Deus. Não explodiu estrela nenhuma, Deus mandou fogo mesmo. Houve uma chuva de fogo e de enxofre. E quando você for a Israel, quem recebe, diga amém. Vou te levar lá para você sentir esse cheiro horrível do enxofre lá. Está lá até hoje. O enxofre mais inflamável do planeta está lá. Por qualquer coisinha ele pega fogo. O único enxofre no planeta inteiro, que tem um formato perfeito, e tudo é parecido, está lá. Porque é o enxofre que Deus fez. Em qualquer lugar da terra que você achar enxofre, está tudo quebrado, despedaçado, que nem brita. O de lá está que nem bolinha de gude, vamos dizer assim. Perfeitinho. Porque até o enxofre de Deus é bonito. Mas o fogo queima, viu, irmão?
É o enxofre mais inflamável da terra, está lá. Naquele lugar onde está o Mar Morto, ali aconteceu este fenômeno. Aconteceu esse juízo de Deus. Para todo mundo, está lá a história. Agora preste atenção. Deus destruiu aquelas cidades, verso 25. E toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás. Sabe o que eu vejo aqui? Alguém que estava indo para o céu, Wellington. Alguém que estava caminhando na bênção. Está tudo certo. Está quase fora do juízo. A ordem de Deus é: não olhe para trás. Vai embora, fuja por amor à tua vida. Escapa-te por tua vida. Não olhe para trás. Fuja para as montanhas. Mas a mulher de Ló desobedeceu a Deus. A mulher de Ló não confiou na palavra de Deus. E pode ser que alguma coisa lá atrás ainda tenha prendido a sua alma. Pode ser que ela tenha pensado: será que vai ter juízo mesmo? Deixa eu conferir. E quando olhou para trás, ela se tornou numa estátua de sal. E essa é a segunda coisa que você vai ver lá naquela região. Inclusive estátuas de sal do tamanho de gente. E uma delas se atribui como se fosse que foi a mulher de Ló. Você vai encontrar isso lá. Até hoje. Como um testemunho para o mundo inteiro. Diga comigo: eu não posso olhar para trás. Jesus, quando pregou e citou o ocorrido em Sodoma e Gomorra, quando Jesus estava falando sobre a sua volta em Lucas, capítulo 17, nos versos 28 a 32, ele faz menção à mulher de Ló. Lucas 17, diz assim a palavra: aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Ele está falando sobre a vinda do reino. Ele está dizendo como foi nos dias de Noé. E agora Jesus está dizendo: aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, diga comigo, no dia que a igreja foi arrebatada, vai ser a mesma coisa. Choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de sua casa. Em outras palavras, não deve ir buscar o que ficou para trás. Em outras palavras, não olhe para trás, não queira buscar os bens. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Diga: não olhe para trás. Porque para voltar atrás tem que olhar para trás. Não olhe para trás. Por quê? Jesus vai dizer: lembre-se da mulher de Ló. Porque vai ficar quem olhar para trás. Diga comigo: quem olhar para trás vai ficar. Você está olhando para onde, irmão? Para onde você está olhando agora? Está olhando para Jesus? Está olhando para Deus? Ou está olhando já para trás? Ai, eu aceitei Jesus, mas olha o que está ficando. Será que se eu for para Jesus, eu vou perder? Eu não vou poder mais me prostituir? Eu não vou poder mais me vingar? Eu não vou poder mais... Deixa esse trem para trás, rapaz. Deixa essas coisas para trás. A mulher de Ló ficou como exemplo para nós. Não vai ser diferente com quem quer que seja, que agora, nesse tempo, olhar para trás. Ei, já tem muita gente que estava na bênção, olharam para trás e estão como uma estátua agora. E você fala com o irmão: irmão, pelo amor de Deus, irmão, volta para Jesus. E ele está lá achando que é o mais certo, que é o cara. Virou uma estátua. Não tem mais sensibilidade, não tem mais temor a Deus. Tem alguns desviados
que podem ouvir a pregação que ouvi, eles viraram como estátuas de sal. Nada os convence. Às vezes eu fico imaginando que se eu fosse um desviado e ouvisse determinadas pregações que ouço, eu ia me desesperar. Eu ia me enlouquecer, correr rápido para os braços de Jesus, com lágrimas nos olhos, gritando: perdão, Senhor, perdão, Jesus, perdão, Jesus. Eu não quero ficar. Algumas pessoas perderam totalmente o temor de Deus, estão como estátuas já agora, de tanto olhar para trás, de tanto olhar para trás. Jesus está advertindo, Jesus está falando: vai acontecer desse modo, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Olha, vai haver fogo, vai haver juízo, e quem olha para trás vai ficar. Jesus está advertindo, sabe por quê? Porque está escrito em Lucas 9:62, que aquele que toma a mão no arado e olha para trás, não é digno, não é apto para entrar no reino de Deus. Quem olha para trás não é apto para o céu. Um homem disse: Senhor, eu vou te seguir. Deixa primeiro ir lá na minha casa. Eu preciso olhar para trás. Eu preciso comunicar para minha família. Pedir a permissão para o papai e para a mamãe, se eles vão deixar eu andar com o Senhor. Jesus disse: ei, meu filho, aquele que toma a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Pessoas estão olhando para trás por causa de família, por causa de negócios, por causa de tantas coisas. Não olhe para trás. É a advertência de Deus. Olha para onde? Olhe firmemente para Jesus. Não basta olhar só para cima, tem que olhar para Jesus e manter os olhos fixos nele. Uma certa vez eu fui visitar uma pessoa. Esse irmão estava afastado da igreja fazia um bom tempo. E ele me contou a história dele. Quando ele era uma bênção. Quando ele estava firme com Jesus. Como ele participava dos cultos. Como ele era participativo nas coisas de Deus. Como ele orava, como ele buscava a Deus. Até um dia que ele se decepcionou com algo. Alguma coisa não foi muito boa. Alguma coisa tirou aquele homem, decepcionou totalmente, e ele acabou saindo da igreja, acabou abandonando Jesus. Ele dizia para mim: eu não tenho mais comunhão com os irmãos, eu não vou para a igreja nenhuma mais, eu vou ficar aqui na minha casa. Ele estava ferido. Ele tinha muitos bons argumentos até para dizer: não é todo mundo que está na igreja que vai ser salvo. Não, nem todo mundo que está na igreja é santo. E ele começava com esses belos argumentos. Eu vejo pessoas todo o tempo assim. Eles estão dizendo: eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso ter um pastor, eu não preciso estudar a palavra, eu não preciso caminhar, eu não preciso testemunhar de Jesus e caminhar com os irmãos. Quando eu saí daquela casa, mesmo tendo feito tudo para convencer aquele homem a voltar para Jesus, ele não quis voltar para Jesus. Quando eu saí daquela casa, o Espírito Santo me deu algo. Eu senti aquele testemunho do Espírito Santo vindo dentro de mim. E ele falava comigo assim: Raimon, assim acontece com toda pessoa que tira os olhos de Jesus. O Espírito Santo falava para mim, para eu entender: esse homem tirou os olhos de Jesus. E quem tira os olhos de Jesus afunda espiritualmente. Aconteceu com Pedro. Pedro tirou os olhos de Jesus. Veja comigo Mateus capítulo 14, versos 22 a 30. Relata a experiência de Pedro, que andou sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão,
Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Diga, na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Sabe, Deus me mostrou essa palavra nesse dia. Enquanto nós estamos andando na direção de Jesus, enquanto nós estamos olhando para Jesus, nós caminhamos sobre as águas, nós caminhamos sobre as tempestades da vida, nós vencemos as lutas. Podem ser as piores tempestades, pode ser o vento mais forte que seja, o vendaval mais terrível, nós vencemos. Enquanto estamos olhando para Jesus, nós caminhamos. Mas houve um momento em que Pedro tirou os olhos de Jesus e ele começou a reparar aquelas ondas. Como é que pode eu estar aqui andando sobre as águas e o mar bravio e ondas imensas ali e o vento soprando forte? Quando a gente tira os olhos de Jesus, nós começamos a olhar para as circunstâncias, para as situações da vida. Então a gente sabe, a gente começa a perceber que não é lógico estar de pé, não é lógico ainda estar caminhando, quando tudo diz que você vai afundar. Pedro teve medo, se sentiu inseguro, e é nesse momento que ele começa a afundar. Ele começa a ser engolido pelos problemas, engolido pelas águas, engolido pela tempestade, engolido pelas ondas. Assim acontece com quem tira os olhos de Jesus. Mas o Pedro tem uma coisa que muita gente não teve: a humildade de estender a mão e gritar: Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me, Jesus. Em outras palavras, ele olha para Jesus mais uma vez, ele estende a mão, ele olha para os olhos de Jesus e diz: Senhor, salva-me. E o nosso Jesus é tremendo. Ele estende a mão e levanta Pedro daquela situação, o coloca de pé sobre as águas e entra com ele no barco. Assim Jesus faz com aqueles que se arrependem, com aqueles que se humilham, com aqueles que dizem: Senhor, salva-me, Senhor. Jesus os toma pela mão e os põe de pé. Jesus os põe num lugar seguro. Nós temos que olhar para Jesus. Quem tira os olhos de Jesus afunda. Quem tira os olhos de Jesus pode morrer, literalmente. Muitos já têm morrido. Eu penso às vezes em algumas pessoas que falaram: eu não vou aceitar Jesus hoje não. Ou aqueles que estavam na presença de Deus, como alguns já estiveram aqui, e resolveram dar uma volta no mundo. E depois estávamos aqui tendo que fazer o velório. Algumas pessoas tiraram os olhos de Jesus e não deu tempo de voltar para Jesus. O irmão havia dito: não, antes do show do fulano de tal, vai ter um show, fulano. Falou para o irmão da igreja: vai ter um show mundano, aquele show é tudo para mim. Depois desse show eu vou voltar para Jesus, eu vou voltar para a igreja. No dia da morte desse irmão, 1h eu o abracei. Era um jovem maravilhoso, era um jovem cheio de talentos.
Eu estive com ele, dei um abraço, coloquei a cabeça no peito dele e falei: rapaz, volta para Jesus, volta para a igreja. Menos de 4 horas depois ele estava morto. Ele não quis voltar para Jesus. Uma semana antes eu chorei com ele no meu carro. Eu dei um CD para ele, porque tinha músicas muito fortes sobre arrependimento. Eu falei: 1 hora, volta para Jesus, volta para a igreja. Não, as mulheres me querem, o mundo me quer, eu estou muito legal lá fora. Alguns já morreram porque tiraram os olhos de Jesus. Não se arrependeram, não gritaram: socorre-me, Senhor, levanta-me de novo. Terceiro lugar, em primeiro lugar, não tire os olhos de Jesus. Em segundo lugar, todos que tiram os olhos de Jesus morrem. Quem tira os olhos de Jesus afunda. Em terceiro lugar, todos que se desviam o seu olhar de Jesus perdem o foco. Em quarto lugar, permaneça com seus olhos firmes em Jesus, independentemente das circunstâncias, porque Deus vai enviar socorro. Ah, mas a luta está tão grande, apóstolo. Irmão, continua firme em Jesus. Virá socorro da parte de Deus. Socorro vem para quem permanece com Ele. Segundo Crônicas, no capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20. Versos 10 em diante. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao ouvirem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem para nos atacar. Não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Verso 12. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Mas os nossos olhos se voltam para ti. O rei Josafá, nos dias do seu reinado, essas 3 nações se uniram e propuseram tomar os territórios de Judá. Eles fizeram uma aliança. Certamente disseram: nós vamos partir, nós vamos, aliás, repartir tudo que lucrarmos nessa guerra. Nós vamos morar no território de Judá e cada um vai ficar com uma parte da terra. E agora eles foram os 3 numa marcha contra Judá. E quando deram a notícia para Josafá: olha, vem uma multidão contra nós. A Bíblia diz que Josafá se pôs a buscar a Deus. Ele propôs um jejum e um clamor diante de Deus. E ele foi para a casa de Deus. Escute isso. Ele foi para a casa de Deus, para o templo do Senhor. E ele começou a orar. E ele orava: Deus, o Senhor vai nos livrar, Deus. Nós estamos na casa que se chama pelo teu nome. O Senhor disse que quando nós tivermos alguma crise, quando a peste viesse, quando viesse a dificuldade, quando viesse a guerra, nós então deveríamos vir na sua presença e clamar. E nós estamos aqui na tua casa, no lugar que o Senhor erigiu para a glória do seu nome. No meio da sua oração ele vai dizer: Deus, esses 3 povos são essas nações que quando nós passamos por elas, quando saímos do Egito, o Senhor não permitiu que nós as destruíssemos.
O Senhor não permitiu que nós tomássemos os territórios de Edom, que é os territórios de Esaú. O Senhor não permitiu que tomássemos os territórios dos filhos de Ló. Agora esses irmãos, meus irmãos, ingratos, se aliaram contra nós. Eles estão vindo contra nós, Senhor. Eles têm força, eles têm poder militar. Nós não temos forças para lutar contra esse exército. Escute bem o que ele diz. Vê, verso 11. Agora, como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Segundo lugar, não sabemos o que fazer. Mas tem uma coisa, os nossos olhos estão postos em Ti. Sabe o que está dizendo? Deus, tudo diz que a gente vai perder, tudo diz que a gente vai morrer, porque não tem, humanamente falando, nós não temos condições de enfrentar esse exército. O Senhor sabe que a gente não tem força. E o Senhor quer saber mais? Eu estou tão assim, eu não sei nem o que fazer, Deus. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer, hein? Ele fez a coisa certa. Ele se propôs a buscar a Deus. Ele foi para a presença de Deus. E ele disse algo que mexeu com o coração de Deus. Falou, Deus, só tem um detalhe. Está tudo ruim. Está tudo contra nós. Tudo diz que a gente vai sucumbir, que a gente vai ser extinto. Tudo diz que nós vamos perder. Mas tem um porém. Nós estamos olhando para o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Estou confiando que o Senhor vai agir. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor vai tomar a nossa causa. Os nossos olhos estão em Ti, nós estamos esperando. E eu sei que o Senhor vai fazer. Em outras palavras, está dizendo, Deus, eu continuo confiando no Senhor. Está tudo difícil, está tudo ruim, mas eu não perdi a fé, eu não perdi a confiança, os meus olhos estão em Ti. Eu sei que o Senhor virá ao nosso encontro, o Senhor virá ao nosso socorro. Deus, eu acredito tanto no Senhor, que por mais que esse exército seja mais forte, por mais que a gente nem saiba o que fazer, eu sei que o Senhor nos livrará, o Senhor agirá a nosso favor. Nós continuamos confiando no Senhor. É nessa hora que Deus, eu fico imaginando o coração de Deus. Deus se manifesta. O Espírito de Deus toma um profeta no meio da congregação, Azarias. E Deus diz para eles, verso 14, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matania. O rapaz é um cabra bom de família. A gente, o cara que tem referência, né? Levita, descendente de Asaf, no meio da assembleia. Veja o que o Senhor falou. Ele disse, escutem todos os que vieram, que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, e tu, ó rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Aleluia! Que forte. Diga
Diga, Deus virá ao meu encontro. Fale mais forte, por favor. Diga, Deus virá ao meu encontro. Se você continuar com os olhos firmes em Jesus, até a luta que for, Deus virá ao seu encontro. Pessoal do louvor, por favor, vem para cá. Quem é maior? Quem é maior? Quem é maior? O exército do inimigo? Quem é maior? Nosso Deus é maior. Não importava quantos guerreiros tivessem lá. Sabe o que Deus fez? Deus colocou confusão no meio do exército. Depois você lê em casa o texto todo. Eu imagino comigo que aquele exército começou a ver judeu para todo lado, ver israelita para todo lado. E eles sacaram as espadas e começaram a matar uns aos outros. Até o último, que um trocou a espada com o outro e cada um assassinou um ao outro. Mataram um ao outro. Deus agiu. Deus agiu. O que é que o exército de Josafá, o que é que o povo de Judá teve que fazer? Nada. Por quê? Porque Deus entrou na batalha. Deus disse, essa peleja é comigo agora. Você está olhando para mim, né? Você está confiando no meu poder. Você está esperando o meu livramento. Pois eu sou o Senhor, eu sou Deus. E Deus veio para livrar o seu povo. Irmãos, é quando a gente confia em Deus que Deus se manifesta. É quando a gente alcança o coração de Deus. O que esse homem fez, mexeu com Deus, mexeu com o coração de Deus. Deus não suportou, Deus disse, pode deixar comigo esse negócio. Eu só quero que vocês vão para lá para assistir o que eu vou fazer. Eu vou operar um grande livramento, porque a batalha não é vossa, a batalha é do Senhor. 3 dias, eles carregaram os despojos da batalha. 3 dias não foi suficiente para carregar toda a riqueza daquelas nações. Ninguém teve que sacar uma espada. Sabe o que eles fizeram? Só adoraram. Só adoraram. Só adoraram. Você coloque em pé, por favor. Quem é maior? Deus. Por que você quer resolver às vezes do seu jeito? Às vezes nós deixamos de confiar em Deus para confiar no nosso braço. Quem é que sai perdendo? Nós saímos perdendo. Deus é maior. Sabe, o nosso Deus não diminuiu de poder. O seu Deus é o Deus da Bíblia. É o Deus de Josafá. É o Pai de Jesus. Ele não mudou. Ele não mudou. A sua palavra não mudou. Sabe o que é que Davi disse no Salmo 121? Num tempo de guerra, num tempo de batalha, Davi disse, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Alguns dizem que Davi nesse momento olhava para Jerusalém, olhava para o monte Sião, o monte onde está o templo do Senhor. E ele dizia para os seus inimigos, eu estou olhando para Deus, eu estou olhando para a direção onde Deus está, onde a sua presença está. Podem vir o exército que vier, podem vir quantos inimigos vierem, eu estou olhando para Deus. Dele vem o meu socorro, dele virá o meu socorro, porque o meu socorro vem dele. Ele não vai deixar vacilar o meu pé, ele é o meu guarda, ele é aquele que vai à minha frente, ele é o guarda de Israel, ele é aquele que nos protege. Aleluia. No Salmo 123, ainda um salmo de Davi, tratando a respeito da sua confiança em Deus. Ele vai dizer, a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Aleluia. Nossos olhos têm que estar firmes em Deus, olhando firmemente para Jesus, o autor da nossa fé.
Ele é o autor porque Ele é o modelo. Ele é o autor porque Ele é o exemplo. Ele é o autor porque Ele é aquele que a nossa fé está firmada nele. Ele é o autor porque é dele que vem tudo que temos, inclusive a fé que temos. É dele que vem todas as coisas. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Levante a sua voz a Deus nessa manhã. Eu não sei qual é a batalha que você tem enfrentado. Eu não sei como é que está a sua vida. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus nessa manhã está nos dizendo: olhe para Jesus, olhe para Jesus, que você não tire os olhos de Jesus, irmão, que a sua fé não dure apenas uma semana, que a sua fé não dure apenas um mês, que a sua fé em Jesus não dure apenas alguns anos, mas que cada dia da sua vida, não importa o que venha, não importa o que aconteça, não importa as lutas que venham, nem mesmo as decepções humanas, que nada te separe de Jesus, que nada faça com que você tire os olhos dele, porque quem tira os olhos de Jesus, hoje estão desviados, todos que estão hoje abatidos na sua fé, todos que estão hoje parados, todos que estão hoje paralisados espiritualmente. Sabe o que aconteceu? Eles tiraram os olhos de Jesus, colocaram os olhos das circunstâncias, colocaram os olhos em homens, colocaram os olhos nos problemas, fizeram dos seus problemas algo maior do que o seu Deus. Eu quero te dizer: não tire os olhos de Jesus, porque dele vem socorro, dele vem vitória, dele vem livramento, dele vem a bênção, dele vem misericórdia, dele vem cura divina, dele vem poder, dele vem graça. Aia! Xaracanaraia, xerebaracaia. Levante a sua voz e o adore. Ramassandaraia, lemacaia, chorabaracaia. Levante os olhos para Ele. Como disse Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eu estou olhando para Deus. Eu estou olhando para Deus. Eu estou olhando para Deus. Josafá disse: não há em nós força. Nós não temos poder militar para essa guerra. Não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti, meu Deus. Andereba Sandaraia, Rebacaia, Suramanassai. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Pare de olhar para homens. Pare de olhar para as pessoas. Pare de olhar para qualquer referência errada. Pare de fazer comparações. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé. Olhando firmemente para Jesus, sem se desviar, sem perder o foco. Como criança me gira no ar. Esse é o Senhor que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar, Senhor. Aleluia. Corra basanderei calamanaia sandaraia. Ai, Baracaia. Levanta a voz e adora. A palavra de Deus nessa manhã é uma palavra de avivamento, é uma palavra que revigora. Deus está falando, Deus está falando. Levante a voz e o adore, levante a voz e o glorifique. Seja fortalecido. Diga para o Senhor nessa manhã: oh, os meus olhos estão em Ti, Senhor. Eu estou olhando firmemente para Jesus. Nada vai me tirar da Tua presença. Nada vai fazer com que os meus olhos sejam desviados. Aleluia. A hora de te encontrar, vou olhar em Deus para Sandaraia, Andecaia, Chora Baracaia, Anderei Baixandarabacaia, Ramanaia, Sou Baracaia, Sandaraia. Aleluia, 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 aleluia. Ai, a Xaramanacaia, Rabacandarabassordehai. Oh, quem tem os olhos nele, esteja certo, virá
e verá o socorro do Senhor, verá a glória de Deus, verá o livramento, verá a provisão, verá o milagre, verá a intervenção de Deus. Aleluia. Coura babababá. Diga. Como criança, como criança, Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar. pois o mundo em teus olhos. Anderei a surderrai, decarabasurderrai. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em Teus braços de amor. Como criança me gira no ar. Eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou olhar em teus olhos. Vou jogar em teus braços. Oh, como criança. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. O quê? A hora. Levante as mãos e aplauda bem forte ao Senhor nesse lugar. Levante a voz e diga aleluia. Levante a voz e vai dando glória. Levante a voz e vai dando glória. Não só um aleluia, irmão. Vai louvando, vai adorando. Decadessou rabacai, aleluia. Amém. A hora de te encontrar. Eu posso te garantir uma coisa. Toda pessoa que permanecer, mesmo diante das batalhas, com seus olhos firmes em Jesus, um dia vai estar na presença de Deus, na presença do próprio Senhor Jesus. Sabe o que diz a Bíblia? Nesse dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver mais choro, não vai haver mais maldição, não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento. Sabe o que diz a Bíblia também? Que diz que nós veremos a face do Eterno, estaremos face a face com Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas velhas já passaram. 22, verso 4 diz: Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Assim como Jesus não ficou preso por causa do sofrimento, mas ele olhou além do sofrimento. Ele tinha que passar pela cruz. Ele olhou lá na frente. Ele me viu servo de Deus, salvo. Ele viu você. E ele disse: vale a pena passar agora por isso. Uma alegria maior vem lá na frente. Então, meu irmão, fique firme. Porque as coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu vou parar aqui, porque senão não paro de pregar. Essa palavra me fortaleceu, me abençoou muito. Eu espero que te fortaleça, te abençoe. E se nessa manhã tem alguém aqui que precisa voltar para Jesus, se nessa manhã tiver alguém aqui que deixou Jesus por causa de uma besteira, talvez tenha pessoas aqui nessa manhã que estão como a mulher de Ló, olhando para trás.
Talvez sua vida espiritual já parou faz horas. Você já não está, você vem na igreja, mas não está caminhando mais com Cristo. Já está pensando em desistir. Se você quiser hoje voltar e pedir Jesus como Pedro pediu. Se você quiser eu estender a mão e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, eu estou afundando. Eu estou olhando para as dificuldades, estou olhando para as circunstâncias como Pedro olhou para a tempestade. Eu preciso da sua ajuda para eu me levantar. Eu preciso voltar a olhar para o teu rosto, olhar para o Senhor. Se tiver alguém que precisa de oração, é só vir aqui que eu quero orar por você. É uma manhã onde Deus está nos dizendo: é hora de voltar a olhar firmemente para Jesus. Lembre-se do testemunho dos irmãos. Eles não tinham Jesus como referência e mesmo assim eles ficaram firmes. Que nós possamos ficar firmes em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.